Quando a gente fala de estimativas, né, a gente falou sobre story points no nosso vídeo, e aí eu vou fazer um comparativo rápido com horas. Né? Tem alguns times que fazem estimativas com horas. Eu particularmente não gosto muito de fazer esse tipo de estimativa, principalmente quando eu falo de gestão de produtos. E por que isso, né, pessoal? Quando a gente fala de story points, eu estou dando uma perspectiva relativa para as coisas. Então, eu consigo fazer um comparativo subjetivo, sim, mas ele não é exato, ele não é absoluto. E complexidade é complexidade. Então, se eu tenho um baseline como aquela história de 2 pontos, por exemplo, eu tenho aqui um filtro dentro do meu site, eu faço um comparativo aqui e falo que esse item é meu baseline. Então, toda vez que eu precisar comparar com o item, eu vou comparar com esse item de 2 pontos, porque ele tem a mesma complexidade. Então, vão ter itens que vão ter complexidade muito próximas a ele. Então, eu faço esse tipo de comparativo. Tá? Quando eu falo de horas é um pouquinho diferente. Primeiro que eu não posso considerar horas de fato, não é hora corrida, né, ou hora útil, de qualquer forma. Eu preciso considerar horas ideais, ou dias ideais até. O que é uma hora ou um dia ideal? Né? Parem para pensar um pouquinho, quantas horas vocês trabalham por dia, de fato, né? Produzindo. Tem gente que vai falar 6, 7, 5, 4, né? Pô, Felipe, mas e as outras horas? Você está fazendo alguma reunião? Ou, que às vezes não deveria ser uma reunião. Ou você está no banheiro, ou você está devaneando, ou você está falando com as pessoas. Então tem uma parte do seu dia que não é produtividade. Tem uma parte do seu dia que é dispersão. Tem uma parte do seu dia que é gasto com outras coisas que não são de fato produzir algo. Tá bom? Então você tem que primeiramente ter essa visão. Então quantas horas tem um dia? Vamos falar que um dia tem 5 horas, de fato, horas produtivas, tá? Sabendo que um dia tem 5 horas, na hora de você fazer uma estimativa, você tem que entender, isso daqui é um dia? Sabendo que isso aqui é um dia, né? Um dia. Como é que você vai trabalhar essa estimativa? Então, vou fazer uma estimativa do backlog de uma sprint aqui. Tenho vários itens aqui. Tem um filtro de busca no meu site, tem aqui o grid da busca, né? Tem aqui o botão de navegação de loja, tem aqui o filtro por, sei lá, digamos que eu estou falando um site de veículos, né? Um filtro por quilometragem, um filtro por ano do veículo, né? Ou seja, de tal ano até tal ano, de tal quilometragem até tal quilometragem. Eu vou fazer aqui estimativas em horas, né? Então digamos que eu vou fazer aqui 4 horas para esse item, 8 horas para esse item, 16 horas aqui e 12 horas aqui. Né? Totalizando isso aqui, pessoal, digamos que eu vou colocar 4 itens dentro do meu backlog. Aqui eu tenho 20, 30, 36, 40. Né? 40 horas que eu vou trabalhar. Isso aqui o que significa no dia a dia de uma sprint? Eu vou distribuir 40 horas, o time só vai trabalhar 40 horas, né? Então, digamos que vamos falar de... Isso aqui dá meio que uma semana de trabalho, né? Então, em tese, eu deveria colocar mais 40 horas, e aí dá 2 semanas, uma sprint, né? Tem gente que vai pensar que sim, e tudo bem. Tem times que vão falar o seguinte, não, mas peraí, eu trabalho 40 horas na semana. Eu tenho 5 pessoas no time, então 5 vezes 40, 200. Né? Então, pô, tem bastante história para colocar aqui. Eu vou colocar 200 horas. Só que as pessoas esquecem que você não, a entrega do seu produto não depende só de você. Então não é só você trabalhando ali, tem várias outras pessoas envolvidas. E se a gente está falando, por exemplo, de um back-end, um front-end, um QA, só ali eu trabalharia esse trio, essas 3 pessoas com uma pessoa só. Porque eles são parte de um todo. Eles são parte de uma história. Tá? Então, quando vocês forem ponderar estimativas de horas versus story points, comece a pensar nisso. Nunca façam comparações, ou seja, o que eu quero dizer, tantos pontos são tantas horas. Não faça esse tipo de comparação. Uma coisa não está conectada com a outra. Então, 3 pontos, né, se eu falo que são 3 pontos, esses 3 pontos não são 8 horas, ou 4 horas, ou 16 horas. Não existe correlação entre essas duas coisas. Tá legal? E quando a gente fala de estimativas em horas, acaba sendo preferível, pelo menos para mim, né, que a estimativa em horas seja muito mais conectada com projetos que são time material, projetos que são estimados em horas, tem aquele ponto fixo de horas, do que de fato você olhar para produtos. Tá? Porque muitas vezes quando eu vejo produtos, eu já vi times estimando horas em produtos, tá, pessoal? E uma grande questão quando as pessoas colocam dessa maneira é o seguinte, beleza, você foi lá e estimou aqui, 4 horas, 8 horas, 12 horas.
Né? Para quem olha para prazo, para quem olha para data, acha isso ótimo. Pô, sei exatamente quando que as coisas vão ser concluídas. Mas primeira coisa, você sabe quando elas vão ser começadas? Né? Esse é um ponto. Segundo, o seu time loga essas horas para você comparar a realidade, né? O planejado versus realizado, você faz esse tipo de coisa? Eu já trabalhei com times que não, estimavam, mas não logavam essas horas. Deveriam logar essas horas? Eu acho que também não, porque você não vai conseguir fazer uma análise de capacidade. Quantos itens você entrega por semana ou por sprint? Isso aqui não diz, né? E outro ponto, quando você está trabalhando com horas, é algo um pouco absoluto. Então pode ser que essas 12 horas virem 14. Pode ser que essas 12 horas virem 10. E aí que análise você vai conseguir fazer aqui dentro? É um pouquinho difícil. Não estou dizendo que isso é perfeito, não estou dizendo que esse é um modelo ruim, tá, pessoal? Não estou dizendo que vocês não vão conseguir fazer análises ou que vocês não vão conseguir trabalhar bem com esse tipo de coisa. Não é isso, tá? Só quero orientar vocês para conseguir usar isso de maneira correta. Então, se vocês estão usando para um time de produtos, tomem cuidado, vejam se esse de fato é a melhor abordagem e não comparem com o Story Points.